E agora ele voltou ao Rio de Janeiro, ele é do Rio Grande do Sul. Ele tem uma instituição lá no Rio Grande do Sul que chama Espaço Consciência e Luz. Em Porto Alegre mesmo? Não, é em outra cidade. Na Grande Porto Alegre. Na Grande Porto Alegre. Como se fosse em Caxias aqui. Então ele vai trazer aqui assuntos novos para a gente aqui. E é sempre bom a gente estar aprendendo, né? A gente está vendo o que está sendo feito aí fora da NERT, o que nós podemos aproveitar aqui na NERT, né? Adquirir conhecimento. E a gente já disse aqui várias vezes que o nosso trabalho está se complexificando. Nós estamos cada vez mais recebendo pacientes aqui com situações complexas, que não basta uma desobsessão simples, se é que uma desobsessão é simples, né? Mas significa que são situações complexas que envolvem situações de personalidades diversas do mesmo paciente, envolve situação familiar. Então, a gente tem que ir buscando coisas. O objetivo da casa era esse, foi criado com esse objetivo, né? Fazer pesquisa e desenvolver técnicas. Então, a gente vai buscando um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho lá. A gente acaba criando uma metodologia aqui, né, própria, para que a gente possa cumprir bem a nossa missão. Então, vou deixar a palavra com o Adroaldo. Meu nome é Adroaldo, alguns de vocês já viram os meus vídeos, né? Temos até uma pessoa aqui que tive o grande prazer de trabalhar da última vez que eu estive aqui. A gente trabalhou com a Lília, né? E ela, dentre muitos, ela quis fazer um curso, então ela vai dizer e mostrar para vocês sobre o curso. Isso é bem interessante, né? Então ela sabe o que eu passei. Mas naquela época ali, né, e estou agora muito honrado, como da outra vez, por estar aqui com vocês. Eu acho que poucos, tá todo mundo aqui não, tem gente que não esteve aqui naquele sábado também às 11 horas. E, bom, naquele ano, o ano passado, desde o ano passado para cá, muita coisa aconteceu, muita experiência aconteceu, porque desde Lacerda, que começou aqui no Rio de Janeiro, neste espaço, né, que foi o que descobriu como usar a apometria e toda essa parte energética de comandos, de coisas que antes, digamos assim, reunião de desobsessão clássica, né, era assim, ó, que nem aqui que eu vou fazer, no Gosto Pigide, né, então vinha aquele serzinho, né, aquela entidade para ser doutrinada, e chamar de doutrinação ainda, né, na verdade é ser esclarecida, né, porque você não vai doutrinar ninguém, você vai esclarecer. E basicamente era só conversar, né, dar passe, fazer alguma coisa, mas necessariamente não se fazia muita coisa não, só se convencer, para ele largar, para ele seguir, para ele conseguir ser levado para cima. Mas, por exemplo, se ele tivesse com o membro amputado, ia continuar com o membro amputado. Se ele tivesse uma loucura, ele ia continuar mais ou menos enlouquecido. Se ele tivesse todo maltrapilha, sujo, ele ia continuar maltrapilho. Isso aí ia ser atendido no Hospital do Astral. Então, era um serviço bom? Maravilhoso. Era o que dava para fazer naquela época. Aí, o pessoal das antigas, antes do Lacerda, eles faziam o que podiam com o que dava. Aí Lacerda descobriu os comandos, né? Que, por exemplo,
vinha aquela entidade para ser nosso irmãozinho, para ser colocado, mas ele estava sujo, completamente esfarrapado. Então, um dos comandos que ele fazia, porque o astral é ideoplástico, ou seja, pensou, criou. Se você pensa que está sujo, o que vai acontecer? Sua aparência vai estar suja. Então, ele diz assim, ele fazia assim, ó, pensa, você limpo. E eu vou contar até 3 e você vai ficar limpo. Ele fazia 1, 2, limpo. E aí, a entidade, na sua loucura, ele disse assim, eu vou ficar limpo no terceiro, quando ele contar até 3. E aí ele dava a energia que ele tinha, junto com a energia da entidade, e ele ficava limpo. Ó, coisa séria. Estou limpo. Bem vestido? Estou bem vestido. Então ele mesmo plasmava em si mesmo, com a ajuda, né, do comando e com a ajuda da energia, né, do Lacerda, ele se tornava, ou do médium, ele se tornava, quê? De novo, com o braço, de novo, né? Então, é usando o quê? O comando, a intenção e a energia. As duas coisas. Porque sem energia não se faz nada. Nem aqui na Terra, muito menos no astral, né? Então, tudo é energia. A bomba atômica que eu digo. Certo? Transforma a matéria em energia direto. Então, esse é o pulo do gato de tudo. Tanto aqui, na matéria, como no astral, é energia. E aí começa a nossa palestra. Porque a gente vai falar sobre o choque anímico e a cromoterapia, que são 2 tipos de energia. A energia vindo da luz, ou em forma de luz, que é a cromoterapia, e que é a energia das cores, certo? E o choque anímico, que é o que valia mais ou menos naquela época e até hoje vale. Porque o médium tem uma energia própria, né? Qual é a energia do médium? A energia anímica, da ânima. O médium é uma alma, certo? E o espírito é um espírito. E qual a diferença entre um espírito e uma alma? Um está encarnado, o outro está desencarnado. Definição de Kardec. Só que, né, definição no livro dos Espíritos. Nós somos alma vivente, a personalidade encarnada. Isso, exatamente. Então, nós temos um corpo. O espírito nem matéria é, né? Livro dos Espíritos, nas primeiras 10 perguntas o espírito não tem nada a ver com a matéria, ele entra na matéria. Então, e esse é um dos nossos corpos, o biológico. Então, o meu corpo do espírito. Isso. Então, como nós temos 2 corpos a mais do que o espírito que recobre o espírito, o perispírito, né? No geral é perispírito, que ele chama Kardec, o perispírito, mas ali dentro do perispírito tem outras partes. Então, temos 2 corpos a mais, que é o duplo etérico ou o etérico e o corpo biológico ou o corpo físico. Então, esse corpo duplo etérico, ele é um corpo energético, né, que faz a interface entre o perispírito e o corpo humano. Só que ele gera muita energia, né? Então, como o espírito sofredor, que está numa energia muito baixa, ele está realmente muito ruim, né, ou personalidade, né, que também está desencarnado, de certa maneira, né,
ele está ali. Só que quando ele incorpora no médium, o médium está numa energia maior, bem maior do que ele. Por exemplo, só para dar uma ideia, o espírito está lá num charco, jogado lá nas trevas, ele está com a energia 2, 3, né? E o médium, naquela época, né, está na energia 30, 33, na melhor das hipóteses, né? E aí, quando ele incorpora, ele vai lá, se lembra aqui que a gente está falando? A gente vai lá, pega ele lá no 3 e bota no médium a 33. Olha só o choque que ele está tendo, o choque energético. Ele saiu de uma energia 3 para uma energia 33. Ele multiplicou por 10 a sua energia. E aí, o que acontece? Vocês veem, ele acorda. Toma um susto, né? E esse é o choque. O choque é transferência rápida de grande quantidade de energia, né? Que nem você pega 2 fios e faz assim, pá, sai faísca e chega até destruir o fio, né? Ou solda um fio no outro. Então, esse é o choque. É a diferença e transferência grande de energia instantaneamente. Então ele leva aquele susto, aquele choque e acorda. E sai daquele topor dele, ou sai também, tenta sair daquelas ideias fixas, ele dá meio que uma acordada, né? Alguns continuam meio dormindo, mas alguns dão meio que acordado. Como um exemplo que o cara está dormindo. Por exemplo, quando você recebe, você cai, né? A gente fica na cadeira, então esse choque, quando a gente está na cadeira, a gente sente menos. Quando geralmente você está em pé, então você pá. Chega a desequilibrar. Por quê? Porque quando você transfere, aí estão falando do médium, né? Você transfere a energia para ele, né? Da onde vem a tua energia? De ti. E aí você tem uma baixa energética rápida. E também depois da sessão e tudo, os médiuns saem meio cambalhando para casa, com uma fome desgraçada. O cara tá ali, né? Assalta a geladeira. Pois exato. Mas é por quê? Porque vocês também estão com pouca energia. Fora que sumam a gente também. Sim, mas é uma coisa você... Por exemplo, que te some. É uma coisa, exemplo, uma coisa você ter uma pilha palito e você dá um curto nela e tira. E o que vai acontecer? Ela vai ficar sem energia, tá? Agora, pensa uma bateria de trator, daquelas grandonas. Você dá um curto ali, vai dando curto e ele não vai cair tão fácil. Então, a nossa capacidade de armazenar e gerar energia é muito baixa. E é por isso que acontece isso que você falou. Você sente e já... Porque o choque, né, a descarga elétrica, a transferência de energia, realmente exaure o médium, né? Uma das coisas que voltando ao nosso Dr. Lacerda, que esteve aqui, né, que começou por aqui, é que ele também tem um comando para transferir energia de um médium para outro, para que ele possa dar uma recarga no médium, tá? Mas isso tudo é por causa que nós temos todos, graças, não sei se vocês conhecem, as forças telúricas do planeta, tivemos esse rebaixamento energético. E agora, no mundo de transição, né, porque a gente vai precisar de toda a nossa energia no mundo de regeneração. Então, a gente está meio que recuperando a capacidade de energia.
Porque quando a gente tinha toda a capacidade que a gente tinha de energia e a nossa consciência era muito baixa, né? Dizem, contam, na verdade, as redes espiritualistas, né, da espiritualidade, que trabalha com isso, que a Atlântida afundou por causa da energia, né? Ou seja, nós com muita energia e com pouca consciência afundamos a Atlântida. Então a gente foi retirado dessa possibilidade. Mas agora, como a gente já tem mais consciência, já evoluiu como espírito, já evoluiu como essência, né? Aprendemos muita coisa e aí nossa manifestação já está melhor, aí nós estamos recebendo de volta essa energia ou essa possibilidade energética que nos foi retirado lá na época de Atlântida. E aí? Oi? Forças... Lemurianos? A Lemúria foi antes. E eles usavam muito bem. Eles eram um povo pacífico de grande aprendizado. Eles ainda não, por exemplo, as forças telúricas da Terra ainda não tinham trabalhado, vamos dizer assim, contaminado eles a ponto de os enlouquecer, né? Porque o pessoal, já mais tarde, na Atlântida, eles enlouqueceram, na verdade. Certo? E esse enlouquecimento fez com que eles tivessem aquela guerra. Hoje em dia a gente também está meio parecido. Só que em vez de usar a nossa energia, a gente usa a energia da natureza, né? Hoje em dia está todo mundo morrendo de medo que pode haver uma terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial, além do mais, pode ser feita por bombas atômicas, que é o quê? Liberação da energia de uma maneira descontrolada. Então, a bomba atômica daquele tempo era a nossa própria energia, gerada por nós. E vou te dizer, a energia da bomba atômica é muito menor do que a que a gente pode gerar aqui. Certo? Então, esse é o choque anímico. É a diferença. Agora vamos lá. O cara está lá no charco, aqui assim, ó, com energia. A energia dele igual a menor do que 1. Está lá embaixo, tá? Ele não consegue pensar, ele não consegue se mover, ele está num modo econômico, que é pensar sempre a mesma coisa. Certo? Vocês veem que eles estão sempre num looping de pensamento. Círculo vicioso, ou seja, gastar o menos de energia possível, porque eles não têm. Aí o médium está aqui, sentadinho na cadeira, gostei, né? E ele aqui na cadeira, ele está a 30%, né? A 30%. Aí os nossos mentores, o pessoal trabalhador espírita da casa, pegam, nos trazem aqui e trazem ele para cá. Né? Porque os indianos não sentam na cadeira, sentam no chão. Aí a tradição deles, não só os indianos, mas os chineses, japoneses também. Eles têm muito essa coisa da terra, né? Sim, aterrar e tudo mais. A questão da Kundalini. Isso é um outro problema. Né? Porque dentro desse rebaixamento de energia, ou seja, todos os chakras superiores foram diminuídos. Só sobrou o quê? Só os chakras inferiores, que é o chakra da alimentação, solar, a Kundalini, sexual,
né? Porque, claro, a gente precisa se reproduzir, então o chakra sexual funciona. E por quê? Porque eles não tinham energia, então a energia deles está baixa. E o único chakra que eles conseguiam ativar naquela época, depois, seria os chakras daqui da cintura para baixo. E nós estamos no mundo de regeneração. Já entramos, nós estamos nessa fase de transição. Então, é a ativação dos chakras da cintura para cima. Principalmente esse. Terceiro olho. Uma dúvida. Como o senhor começou a falar, o senhor citou o poder da sugestão na melhora, vamos chamar de sugestão. Sim, sim. Da melhora, na recomposição daquele paciente. Sim. Seria este salto anímico, este choque anímico, o que possibilitaria, viabilizaria a efetivação da sugestão aplicada? Sim, porque, como eu falei, ele não tem energia aqui. Ou seja, ele está num pensamento em looping, né? O pensamento dele está assim. Ele me matou, vingança, ele me matou, vingança, e não passa, e não para disso. Então, ele se esquece que tem um corpo, às vezes. Então, ele fica com ele. Basicamente, o que a gente encontra é ele com a aparência dele da morte. Porque foi a última forma que ele tem. Sem cabeça, cortado, todo a doença dele, tudo. Está tudo aqui. Porque ele não consegue avançar. Ele fica sempre nesse looping. Então, quando ele vem para cá, ele toma esse choque anímico. E quando você dá essa sugestão, com a energia do médium, ele consegue sair desse looping aqui. Só que isso aqui é um choque anímico tradicional, né? Então, como eu estava falando, a parte da energia, dos chakras, ativação dos chakras. Eu disse que a gente tem muito mais energia do que uma bomba atômica, pode gerar muito mais energia. Então, em vez de dar um choque apenas 0 a 30, você pode subir para 300, 3.000, 30.000 e por aí mais para cima. Então, na verdade, quando a gente faz a terapia lá no espaço de choque anímico, que aliás tem um vídeo que é um atendimento que só usa o choque anímico e aquele espírito, na verdade, aquela personalidade, ela com a energia, né? Ele sai daqui nesse looping, vai para cá, ele já acorda e aí ele próprio consegue ter energia suficiente para ativar a mente dele. E aí ele consegue pensar, realmente não fiz certo, né? Realmente eu também sou responsável. Então o coração dele também começa a bater. Então, automaticamente. É anafilático, cara. Pô, porque tu chega a isso daí do nada, porque você mudou de ambiente também, você tirou o cara do... Sim. Mas você conseguiu tirar por causa da energia, senão ele ficava lá. Essa possibilidade. Legal a gente ter esse poder. A gente tem. Só não desenvolveu. Levanta a mão. O meu corpo como um todo. Uhum. Eu estou transmitindo a energia. Sim. Quando a gente canta, a gente transmite energia, ficando som, reverbera, transmite também mais energia. Sim. Sim, tudo é energia. Sim, Einstein fala. Tudo é energia, tá certo? Né? Mas só que o nível de energia que você está usando. Pode sim. Esse escalonamento energético Uhum. que você faz, né? Esses degraus, sim. Isso aí vai depender Do médium. do médium. Né? O médium é que é a problemática do escalonamento, não o paciente espiritual que está recebendo. Não, é um médium. Porque lá você não tem essa relação de escalonamento. Né? Tanto faz 3.000 como 30.000. Com 3 milhões
força moral do médium? Não, força energética do médium. Só aí para seguir no padrão assim, é só porque eu não estou familiarizado com essa escala, então eu queria saber se ela é assim, só para a gente ter uma noção de número de grandeza, de proporção, isso existe uma escala de fato, qual seria essa unidade, isso é medido? Tá, seguinte, eu vou dizer o seguinte, isso aqui... Tem uma noção de escala de grandeza? Não, escala de grandeza. Como eu falei, tá? Nós temos o duplo etérico, certo? O duplo etérico, ela gera energia. Então, digamos assim, qual é a energia? Isso varia de médium para médium. Qual é a energia, tá? Que o teu corpo necessita? Qual é a energia máxima que o teu corpo precisa para que ele funcione perfeitamente? Teu corpo físico, né? Não se esqueça que essa energia é gerada no duplo etérico. Então, quanto de energia o duplo etérico precisa gerar para que o teu corpo físico atenda todas as tuas necessidades, todas as tuas funções, digestão, respiração, movimento, pensamento, cérebro funcionar. Então, essa energia que você necessita para o teu corpo físico funcionar perfeitamente, essa aí é a 100%. Essa é a escala. Certo? Então, o meu duplo etérico, ele precisa gerar energia suficiente para que o meu corpo físico funcione perfeitamente. E é o máximo que o meu corpo físico pode absorver, ou pode receber. Então, da onde vem essa energia? Onde você capta para que a energia... Ela é gerada nos chakras, né? É as forças telúricas que sobem e as forças astrais que descem. O senhor falou da terceira visão. Isso é o chakra frontal. Aí seria como se a gente pegasse ele lá no grau e aí nessa troca de energia ele já trocasse de roupa, já criasse os membros e já estaria lá em cima? Se ele começar a subir a energia, funciona com... Potencial de diabo. Tem. Mas, irmão, pega aí. Tem. Não, de ele acordar, se curar e se tornar como a gente. Aliás, melhor que a gente, porque ele não tem... A minha pergunta com relação... Até chegar à levitação. Não é físico. Não é no plano físico. A gente está trabalhando aqui no plano etérico e astral e... Acho que você é livre. Você é um corpo físico. Tá. Ou seja, desdobra. Desdobramento, tá certo. Tá, agora entendi, desculpa. Não tá entendendo. Não, quando você desdobra, você sai do teu corpo. Tem um certo tipo de exercício, né? Rajnish, eu hoje falava, fazia uma meditação dinâmica, e isso acontece, você sossegava, se você levitava, você se via. Sim, mas ele desdobrava, ele conseguia com essa meditação se desdobrar. Mas o que eu estou falando, e eu tenho vários amigos e pacientes que também são, que fazem esse tipo de meditação, só que depois que eles fizeram e aprenderam a trabalhar e elevar realmente a sua energia, eles que, nossa. Então, a diferença é muito grande, quer dizer, ele rompe essa barreira imposta, né, na época da Atlântida, ele rompe e vai, e sobe mais. Não, voltando aos 100%. Sim. Cada vez que você busca um espírito, né, sim.
Aí ele vem, você está 100% da sua energia. 100% da energia necessária para o corpo físico, né? Não se esqueça. E aí, como é que vocês, a partir dessa energia de 100%, como você gera uma energia de 30%, 30%? Não, isso aqui é rebaixa. Isso aqui é rebaixa. Aqui você também rebaixa para ir lá e buscar ele. Tá? É o mesmo mecanismo. Aí você perde a sua energia de 100%? Não, eu não perco, eu rebaixo, é diferente. Eu acho que a dúvida geral é qual que exercício é esse que a gente vai ter? Criar esse trampolim que eu entendi. É o que eu vou perguntar agora, porque assim, ó, nós aqui trabalhamos com o médio de incorporação Sim. e os doutrinadores, né? Sim. Então nós que estamos incorporados, a Sim. gente já faz isso mentalmente para, né, Sim. receber a entidade. Porém, a pergunta, e até seria uma explicação sua para os doutrinadores, Sim. né, que o doutrinador ele pode usar dessa sua prática, né, do que você acabou de falar, de aumentar as energias, Sim. em comando de voz. Né? Não necessariamente vem só do médio de incorporação, né? O doutrinador também deveria de estar fazendo sempre isso. Eu gostaria que você pudesse ajudar a gente a falar sobre isso. No caso, o doutrinador. Do doutrinador. Tá. Fala, Lília. Eu só queria destacar que o que o professor está tentando colocar para nós é que a prática executada pela ANERJ há 83 anos, ela se atualizou. Não é só a questão religiosidade, é a questão energética. E é essa visão que ele está tentando nos passar. Nós já fazemos isso, só que com uma outra visão. Sim. E nós estamos tendo a Por isso que eu queria que oportunidade você de falasse atualizar. com o doutrinador, entendeu? Tá. É o que a gente trabalha. E tem outra coisa, é o momento de nós repensar. A culpa não é do espírito obsessor. Eu estou obsediada, a culpa é dele, não, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. E de ambos. Boa. Bom, minha questão aí sobre essa escala aí era mais porque, assim, se existe um modo de ver, como eu poderia, por exemplo, identificar, estou aqui com uma gama de médiums, e aí, de repente, eu consigo ver o potencial deles de atingir, nesse momento, não digo fazer um trabalho de evolução, nesse momento eu consigo ver em que faixa, digamos que não seja assim, mas eles estão em que faixa energética para, de repente, ele poder ser mais utilizado num trabalho mais profundo ou não? Tá. Essa escala é visível? Não. Só porque foi mencionada, então como eu queria saber se é só uma coisa assim muito para ter uma noção e tal, ou se, por exemplo, eu consigo agora ver aqui os médiums e tem um que está numa faixa aí, talvez não perfeitamente, mas eles estão atingindo uma escala lá mais alta, uma menos. Aí eu podia de repente fazer camadas de trabalho que um vai num tipo de trabalho. Por exemplo, nós temos uma médium aqui que está na escala máxima, que é a Lília. Porque ela fez e faz todas as meditações. Que você não chega aqui de graça. Sim, compreendo. Estou dizendo de saber identificar e de repente botar a melhor pessoa para fazer o melhor trabalho. Isso daí é para a gente ter entendimento ou está, por exemplo, em hertz? Não, você pode colocar, digamos assim, é uma medida em porcentagem, tá? Ou seja, é adimensional. Porque, digamos assim, um 100% é o quanto o seu corpo, que é diferente do meu corpo, precisa gerar de energia para que ele funcione perfeitamente, certo? Então, a gente pense bem, tenha uma boa saúde, tenha um emocional bom, tenha... Isso é só uma escala para dar uma noção. Sim, exato. Então, Sim, mas por exemplo, eu já vi médiums que tinham a saúde física deles muito debilitada, sim, inclusive, mas com uma questão espiritual muito grande. Então, sim, assim, mas aí você não tá sei colocando... quanto isso está associado à questão do mantenimento do corpo. Aí você está colocando também o auxílio espiritual que ele tem. Então a energia que ele gera
pode não ser usada, pode ser a do espírito que o incorpora ou que o esteja junto. Aqui eu estou falando da tua energia, não é de terceiros, não é do mentor, é a tua, certo? Então, no caso, se um médium tem uma saúde muito debilitada, mas ele tem grande capacidade espiritual, é porque ele está tendo ajuda externa, não é ele que está atuando. Exatamente. Eu não sei se eu consigo concordar muito com isso, mas eu vou... Se fizermos exercícios, que são as meditações, tá? Que as meditações que elevam a energia, e vocês vão sentir diferença, né? Vocês que são médiums vão sentir bastante diferença na energia. Nós temos a Lília e a Rosana, que também está fazendo. E sentiu diferença, ele falou para mim. Então, eu já tenho pessoas aqui que podem dar, tipo assim, não digo testemunho, mas podem dizer para vocês como é que funciona isso. Então, através dessas meditações que vocês não precisam ficar... Não, vocês podem lavar a louça, pode dirigir. A pessoa nessa escala estaria com a saúde plena, então, porque está muito bem. É exatamente, uma meditação dinâmica, exatamente. Como se fosse, né? Vai exercitar agora? Eu posso exercitar. Posso? Gente, olha só. Mas é 5 minutos. Eu, como mediador, vou ter que intervir. Por 2 fatores. Primeiro, a gente tem horas, a gente tem a sessão. E segundo, ele precisa expor o que ele veio expor. Ele parou a exposição. Talvez muitas das suas dúvidas ele tiraria daqui a pouco. Quando ele desse continuidade ao que ele estava começando a falar. Vamos deixar ele falar. E mais tarde a gente volta. E ele vai fazer essa experiência, como da outra vez ele fez, né? Na prática, ele vai fazer. Mas deixa ele evoluir um pouquinho do que ele precisa falar. Beleza, é ótimo. É bom. Que a gente entra no assunto e... Não, é que esse assunto é importante, porque é um exercício, né? Tá lá no canal, quem pode pedir para a Lília e ela passa para vocês, né? Viu como eu disse? Você deixa o seu canal e o pessoal acessa. Então, dentro dessa parte energética, né, é isso que acontece. Esse é o tratamento. Você dá a energia suficiente para ele sair daqui e subir. Tanto o raciocínio dele, quanto a emoção dele. Então, ele e a saúde física dele, né? Ele mesmo pode, se você der a energia suficiente. E aí a energia suficiente tem, digamos assim, vários patamares, digamos assim. Se é uma personalidade múltipla, é um nível de energia. Se é um desencarnado que não tem nenhuma ponta encarnada, é outra energia. Cada um tem a sua energia própria, que varia bastante. Certo? Bastante mesmo. Então, essa parte é importante. Agora eu vou passar para vocês uma outra coisa que ajuda muito, né? É a cromoterapia. É a energia das luzes. Eu passei para vocês essa energia que nós geramos, a energia das luzes. Que, de certa maneira, também é uma energia que a gente possibilita, né? Alguém conhece um pouco de cromoterapia? De cores, por exemplo. Verde é usado para cura. Azul, raciocínio. Marrom, sabe alguém? Sabe da marrom? A marrom é para desintoxicar. Ou seja, a pessoa bebeu veneno. Marrom. A pessoa morreu no hospital cheia de remédio. Marrom. Né? Você retira toda essa parte química com a luz marrom. Vou botar a Alexa aqui. Depois, rosa.
Exatamente, sentimentos de vingança, tristeza, certo? Né? Todo que é o coração, todas aquelas emoções degradantes e degradadas podem ser ajudar com o rosa. Outra, azul, verde, violeta, violeta, ótimo, violeta. A violeta é mais alta, a violeta serve para transmutar energias negativas, né, em positivas. Ela é uma energia de transmutação. Aliás, os médicos também usam para quê? Esterilizar, né? Também serve como esterilização. Outra que eu uso muito, amarela. Amarela, laranja, estão todas de energia. A pessoa está lá, é vitamina na veia. Tá com frio, tá congelado. Pegou ele, morreu congelado. Tá lá. A pedra de gelo. O que você bota? Amarelo? Amarelo serve, mas vermelho. Não, vermelho não é lá embaixo? Vermelho lá embaixo, mas é quente. Infravermelho esquenta. Não, tudo bem, mas ó, vermelho, laranja e amarelo. Né? Você pode usar as três, mas outra que eu gosto muito, dourado. Branca não, prata. Prata. Prata é para você não... Você está no campo dele e não consegue ver o obsessor, por exemplo. Certo? Onde é que o cara está? Aí você, luz prata. Parece tudo. Você identifica, tu tá escondido aí. Né? Às vezes não quer vir, né? É? Não, eles se escondem. Sim, aí atrás da cortina fica vago. Então, mas a luz prata resolve esse problema. Que eu uso muito. Você identificou uma faca, encravada, uma bala, né? Um chip, alguma coisa, que você coloca? É azul? Roxa? Não. Platina. Pô, essa daí. Luz platina. Derrete qualquer metal. Platina. Né? Da platina. Seria um prato envelhecido por platina. Seria um prato envelhecido. Né? Cor platina é uma cor prata mais escura. Né? E o dourado, certo? Dourado, ela serve como ativador tanto das emoções quanto da psique. Não só o azul, mas a platina também. O dourado também pode ser usado. Né? Eu gosto de usar muito o dourado. Essa cromoterapia é dentro da visão dos 7 raios. Sim, senhora? Vem de lá mesmo. Cada raio, cada luz serve para uma coisa. Né? Ou, por exemplo, quando você pega, que tem muito, vocês vão pegar bastante, tá? Larvas espirituais. Né? Infecção, infestação. Qual é a cor que você usa? O que você usa para câncer? Para destruir o câncer? Não é luz de cobalto? Luz de cobalto. Então, para você fazer sim, é luz cobalto. Se você procurar, é um azul intenso. É um azul muito extenso, é um azul meio escuro, assim. É azul cobalto. Então, como é que eu faço? Tá? As operações espirituais que eu faço hoje lá, né? Na nova técnica. Tem um pessoal que usa as técnicas antigas, mas eu estou desenvolvendo. Então, a pessoa ali, é claro que vocês têm que estar em alta energia, tá? Porque a luz que você emite está na energia que você está. Então, se eu quero
realmente que a coisa funcione e rápido, você tem que elevar muito a tua energia, né? Mas não é não a 30 mil, você tem que elevar a 300 trilhões. Os números, eu falei que, que a gente gera muito mais energia que a bomba atômica. Então, estamos falando aqui de 33 e eu estou falando de 300 trilhões. E até mais alto, né, Lília? Por isso que aqui, cada vez que senta um paciente para receber a energia pura, as coisas mudam. E eu não conseguia entender o porquê, porque eu não tinha conhecimento. A partir desse momento eu comecei a entender o porquê da tonalidade que cada médico demanda e que cada paciente recebe. Exato. Então, cada um tem... E se você errar, eles dão uma corrigida também, viu? Então você eleva a tua energia, porque essa energia que você tem é a energia que eles vão usar para acender as luzes. Então você é a tomada. Mas tudo em comando. Sim. Né? Por exemplo, posso? Vou inundar aqui na luz dourada. E eu vou dizer, há um quadrilhão dourado. 1, 2, 3. Alguém consegue ver as luzes? Consegue ver a luz dourada? Simplesmente assim, comando. Eu elevei minha energia e dei a luz dourada para todo mundo. Ligou. A sala toda está dourada. Então, como eu estava falando, as operações são o seguinte. Ferimento à bala. Lá do paciente. Desencarnado, é claro, né? Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Tirar a bala. Certo? Aí eu, luz, platina, derreta a bala. Ele dissolve. Vocês vão ver. E aí eu vou usar a energia que eu tenho. Quanto mais alta a energia que vocês tiverem, mais rápido essa dissolução vai ser. Né? Porque a gente tem um dimmer, que somos nós mesmos. O pessoal da baixa energia, que está aqui, nos 30, 40, 50, é o que tem. Eles não conseguem dizer, eu quero uma luz mais forte, mais fraca. É a que dá. Né? É o máximo que dá. Diminuir a gente não. A gente está na outra. Entendeu? Então, quanto mais alta a tua energia for, mais intensa e mais forte é a tua atuação. E mais rápido aquilo funciona. Então, primeiro dissolvo. Aí eu vejo que está, né, infeccionado, está aquelas larvas ali. Aí o que eu faço? Luz cobalto. Aí o que faz a luz cobalto? Mata tudo aquilo ali. Destrói, dissolve tudo aquilo ali. Né? Mas aquela bala estava envenenada. Eu tenho que tirar o veneno. Certo? Marrom. Tá vendo? Bom, agora ela está ali. Está limpa, desenvenenada. Tá. Agora o que eu preciso? Eu preciso, né, desinfeccionar, desinfetar. Né? Desinfeccionar, tirar aquela coisa. O que eu uso? Como você falou, o violeta. Mas esse não é o maior problema. A bala é um detalhe significante. Sim. A destruição dos tecidos pela liberação de energia do projeto teria que ser instalada. Agora, olha só, tá certo. Ó, tirei a bala, limpei a infecção, desinfetei. Agora, aquilo que você disse. Agora vamos colocar que luz você usa para saúde? Verde. Restaurar os tecidos. Entra na bolha verde. Entra numa bolha verde. Não, você joga luz verde. Se fosse um farol. Luz verde. Mas a ferramenta é sua mão.
É a nossa mão? Sim, é a nossa mão. Ou a nossa imaginação de entrar numa bolha verde? Não, você não entra numa bolha, você joga a luz verde. Comando de voz e vem a imaginação. Voz, ou você pega a pessoa para entrar na... Eu pego a área atingida, tá? E verde. Um quadrilhão. E aí eu sinto que refez todas as fibras astrais. Então, ela sai dali sem precisar tomar aguinha, não sei o que. Ela sai dali feito. Zerado. Não precisa mais se preocupar. Então, todo aquele negócio de cortou e não sei o que, suturou, esperar para que o tecido espiritual seja, né, se recomponha, ele já sai recomposto. Ele já sai pronto. Certo? Isso tudo feito no espírito desencarnado. Não, você pode fazer no teu... é uma coisa que vocês não podem esquecer. Chico, ele falou, o corpo é o para-raio do espírito. Ou seja, tudo que está errado no teu perispírito desce para o corpo. Então você sim pode fazer isso num encarnado, mas você tem a consciência de que você está fazendo no corpo astral dele, certo? Ou no duplo etérico, e isso vai levar um tempo para descer para o físico. E vai vir para o físico. Ele vai vir para o físico. Mas vai demorar um tempo. E quanto tempo é? Depende de cada um. Né? E se ele realmente fizer, e como eu falo para meus pacientes, faz sempre essas meditações, regularmente. E ele vai estar numa energia maior, e esse descer vai ser mais facilitado. E essas meditações, elas têm uma base muito grande da respiração, da inspiração. A base A base é energética. Não, amor. Tem que estar, vamos dizer, equilibradamente com todo o universo. Não precisa. Não, porque primeiro você tem uma malha, como ele falou lá antes, você tem uma malha energética. Só que essa malha energética, ela está, digamos assim, desativada. Certo? Então você reativa, primeiro você tem que reativar essa malha energética. Certo? Para depois você se conectar consigo mesmo, para depois você conseguir elevar a tua energia acima de tudo. Você precisa fazer todo um sistema, né? Então não precisa amor, precisa vontade. Vontade. Intenção, vontade. Se eu quero e você quer, levanta a mão e isso acontece. Exatamente. Também tem isso. O que ela falou, importante, tá? Só para... Autopermissão. Certo? Se você não se permitir, se a pessoa que tu está tratando não se permitir, permissão não é querer. É permissão. Eu quero, mas não me permito. Muita gente quer, mas não se permite. Por quê? Porque se acha que não é merecedor, porque acha que não é digno, porque acha que é pecador e precisa sofrer, e tem muito disso. Tem outros que acham que é karma e precisa viver, para não tirar o nosso da reta. Tá? Então, eu tenho que me permitir, de verdade. Certo? E não é da boca para fora. E às vezes fica muito difícil a pessoa se permitir. Eu até posso fazer um teste com vocês aqui. Eu acho que seria mais importante ainda do que
aumentar a energia. E sempre eu começo o meu trabalho lá, dos atendidos, fazendo o que eu chamo de ritual da autopermissão. E aí, sim, aí vocês conseguem fazer milagres. Porque aí a pessoa se permite. Como eu sempre digo, Jesus curou todo mundo. São as pessoas que se curaram, na verdade. Por quê? Porque se permitiram. Que é discutir. Eu não quero confrontar ninguém. Não, eu me sinto nem um pouquinho confrontado. Acho legal. Provavelmente minha memória eu vou guardar as coisas. Uhum. Inclusive eu trabalho com arte, mas enfim. A gente tem uma técnica aqui, pelo menos na mochila, que quando vem as pessoas, independente do problema, se é uma faca, se ela está se imaginando ainda enterrada, se ela está com minhoca, enfim, a gente leva ela para dar um banho, seja de mar ou cachoeira. Sim. E muitas das vezes que ela se permite tomar um remédio, tomar uma água, né? Isso tudo, obviamente, enfim, criado pelos superiores. A gente não usa cores, Sim. Diminui. A gente não usa essa técnica cor. Eu não quero diminuir não, mas eu eu acho que é a mesma coisa, só que é uma abordagem diferente. É uma Os outros abordagem elementos diferente, é a mas mesma indução. São técnicas diferentes e energias diferentes. Porque quando a gente está trabalhando, a gente, como médium, a gente está vendo a cor. Entendeu? Vocês podem não estar Posso só vendo. interromper Nem sempre eu vejo. Nós estamos fazendo um trabalho que são os médicos, né? A gente faz o trabalho lá na salinha, o Paulo iniciou, onde alguns médicos fazem os determinados tratamentos assim mais complexos, onde a gente está usando essas cores. Inclusive, foi essa técnica que nós estamos desenvolvendo, ela foi abordada pelos dirigentes da casa que estão instruindo a gente a fazer esse tipo de trabalho. Então, nós já estamos fazendo esse tipo de coisa com cores, já está sendo mostrado. Inclusive, por acaso, eu já até fiz o desenho que foi me mostrado antes, que eu até comentei com o Paulo, onde a gente usa isso na cabeça e a gente faz um triângulo. Então, a gente tem essa técnica que a gente já começou esse tipo de trabalho, que ainda não foi falado, a gente experimenta. Então, a gente está fazendo esse tipo de trabalho já, e o que o Adão está falando aí, está vindo tudo de encontro a tudo que a gente está fazendo, então já está tudo aqui encaixado, maravilhoso. A gente usa cores sim. É que como a gente tem a falange do dia que rege o trabalho, aí, por exemplo, hoje o trabalho é pelos caboclos. Aí a gente vai usar a força de alguma questão ligada à natureza, à mata, coisa assim. Aí, sim, a gente... vai, povo do mar, aí vai para o mar, não sei o quê. Então, assim, existe uma regência de trabalhos. Sim, sim. Por causa das falanges que estão aparecendo. Mas se vocês estiverem em alta a gente energia... usa água, as cores também. Se vocês começarem a fazer e elevarem a energia de vocês, esses trabalhos, mesmo com os caboclos, mesmo com a água e tudo, vai ser muito mais rápido, muito mais facilitado. Tá? Porque aí eles têm material e energia suficiente para eles trabalharem. Porque no momento eles sofrem, viu? Vou deixar para falar no final. Rapidinho, Paulo, só para falar, professor, desculpa, cheguei um pouco atrasado. Mas quando a gente está trabalhando, né, quando estou lá, né, junto com a espiritualidade, eu vejo as cores que eles estão trabalhando. Sim. Pode ser que eu, Gláucia, não esteja aplicando a técnica. Sim. Mas a espiritualidade eu vejo que... Sim, mas é justamente o que eu falei com vocês aqui. Se você falar a cor errada, não te preocupa, eles corrigem. Mas você é a fonte de energia da cor. Ou seja, quanto mais alta tiver a tua energia, mais intensa será a cor e mais efetiva ela será, certo? Porque ele tira a energia do médium para ligar essa cor. Isso aí, nós aqui estamos acostumados a ser médiuns passivos. Ou seja, nós transportamos toda a responsabilidade do tratamento para as entidades. Então, quando aqui a gente tem que recompor o corpo de alguma entidade, um braço, cabeça, nós estamos jogando a responsabilidade disso para
a espiritualidade. E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que ser também o polo ativo disso também. Se nós começarmos a aprender e a utilizar essa técnica, nós vamos ser ativos também. Sim. Nós vamos ajudar a espiritualidade no trabalho. E o trabalho vai ser mais rápido, mais efetivo. Então é isso que nós estamos precisando fazer. Nós temos que aprender a usar a nossa energia, porque não adianta só receber a energia da entidade de estar ali. Nós precisamos contribuir. E hoje a gente não contribui, hoje a gente fica passivo, só sendo o canal. Entendeu? Só que a gente tem que ser o canal potencializando isso. É o caso da corrente de cura. Não é só ficar aqui com a mão, a energia passando por você. Você tem que doar a energia também, baseado nessas cores. Se nós estamos aqui numa corrente de cura, quais são as cores que nós vamos usar aqui? Entendeu? Então é por aí. O objetivo é esse. Nós temos que evoluir, aperfeiçoar, não podemos ser passivos. Temos que entrar nesse processo também. Descobrir a sua força e como aumentar a sua força para ser um veículo ou seja, a gente passa a apoiar o trabalho da espiritualidade. Ou seja, agora eu entrego não só a minha presença, eu entrego a minha força para potencializar aquele trabalho. Ou seja, começa a haver uma conexão maior, que muitas vezes a gente pode estar fazendo até empiricamente sem saber. Agora traz isso a nível de consciência. Olha, eu tenho uma força que eu preciso tomar consciência dela e a partir desse momento, sim, nós vamos conectar de uma maneira consciente. Muitas vezes eu posso ter, eu dou, mas eu não conheço aquilo que eu tenho. E me parece que a proposta é justamente essa. Agora eu passo a ter conhecimento de que isso existe dentro de mim e eu posso potencializar. E me preparei, né? Me preparei através de exercícios, porque dá uma... Vou fazer uma colocação aí, porque, por exemplo, eu tenho essa experiência aqui da casa e eu acho assim que depende muito também de, por exemplo, um médium de corporação. Porque tem médicos de corporação que eles, por N motivos, eles têm uma dificuldade de comunicação. Então, muitas vezes, a coisa passa transparente, a gente não consegue penetrar nisso. Mas uma vez que o médium tenha como transmitir isso para a gente, toda vez que socorre, e aí coloca, estou com um problema no braço, estou sabendo que houve um tipo, porque tem um médium que simplesmente fecha a cara, está ali com um problema e você tem que, de fato, tentar conduzir de acordo com os guias. Às vezes você nem consegue penetrar nisso, salvo a pessoa ter uma evidência, uma coisa assim que consiga avançar nisso para saber exatamente o que ocorreu. Mas os médios que têm uma interatividade maior, a gente vê o problema, a gente consegue tratar ele, conversar, e essa prática é sempre feita de indução, de fazer toda essa troca energética, você consegue mentalizar toda... Mas isso depende muito de como a gente consegue enxergar o problema. Porque chega ali a pessoa, passa ali pro médium o problema dele, e aí, de acordo com o que ele vai apresentar, é que a gente vai tratar. Senão a gente fica cego, a gente não sabe. Vai estar tratando o pé e o problema está na cabeça. O problema é um e você está pensando em outro. Tá, mas é tudo o que se permite saber, desde que você não tenha um acompanhamento do vidente, uma coisa assim. Eu vou dizer, eu não sou vidente, tá? Então, o que eu vejo, tá? Eu aprendi isso com o Godinho, tá? Que é outro que trabalha bastante com isso. Que é o seguinte, você precisa ter, o médium está incorporado, certo? Cara, o médium está incorporado, não é mais o médium, é o espírito que está ali, é o atendido que está ali. Então você olha e você fala com ele. E aí, como é que tu tá? Ele, eu tô com o braço quebrado. Você tá vendo? Não. Quando diz, né? Mas ele te fala que o braço quebrado. Aí você sabe o que fazer. E eu sempre perguntei, cara, tudo bem? Tá tudo bem. Então, como é que está sentindo? Como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Estou sentindo raiva. Bom, raiva rosa. Certo? Não, exatamente. Se você tiver uma comunicação... Mas ele tem, porque quando... Não tem sempre. Quando o médium... Tá? Mas quando tem, a gente usa.
Quando o médium que está recebendo, não estou dizendo, ó, o médium que está recebendo, certo? Ele tem energia, ele trabalhou suas energias, você pode dar o comando seguinte, ó, sobe para 100%. Choque anímico, sobe para 500. Até que ele consiga... Aí você pergunta para ele, consegue falar? Às vezes não é nem a entidade, Não, é isso aí. o próprio médium que não é capaz. Não. Consegue falar? Se num outro paciente ele fala, por que com esse não fala? Porque simplesmente o cara não consegue falar. Esqueceu que ele morreu enforcado? Cortaram a língua dele? Espetaram o negócio... Eu vejo diferença entre incorporações por médium. Sim, mas... Cada médium recebe de uma maneira, nem todos falam. Eu não consigo falar. Sim, mas mas se é um médium de incorporação, ou um médium que fala, ele vai falar com vários, né? Ele vai falar, se ele falou com um... Sinais corporais, você quer dizer. Se ele falou com um, ele fala com dois, todos têm que falar. A não ser que o comunicante não tenha condições de falar. E aí sim, você eleva a tua energia e comanda. Restauração da garganta. 1, 2, 3. Restaura a fala. 1, 2, 3. Você deu energia para ele, eu voltei. Aí ele vai falar, porque quem não está conseguindo falar não é o médium. É o atendido, porque ele está com a garganta destruída. Pode ter tomado veneno, pode ter... Tem 300 mil coisas que atingem aqui. Eu não consigo falar. Ele não fala. E ele trabalha aqui há anos. É preto velho, é chum, tudo. Ai, não consigo falar. Já falei uma vez ali, uma vez com ela. Sim, tudo bem, mas o senhor não é um médium audiente, mas você ouve ele? Não. Também não ouve? Sério que iam falar no meu ouvido até hoje. Desde que eu comecei, tá 27 anos. Sim. Eu vou falar no teu ouvido. A comunicação varia muito de médium para médium e limita esse tipo de coisa. Mas com a alta energia melhora bastante essa situação, tá? Porque a primeira coisa que você faz é sintoniza, faz a sintonia, comanda de sintoniza. Sintonizar é importante, tá? Facilita bastante. Sintoniza, equaliza as energias e traz. Legal, foi um exercício novo pra gente. Sintoniza, equaliza e traz. Sintoniza, equaliza e traz. São 3 comandinhos que funcionam perfeitamente. Continuemos. Peraí, eu não estou conseguindo ouvir. Ah, tá falando ali, ó. Então, quem está ali doutrinando, né, vai escutar e tal, ou não, né? E aí essa técnica seria aplicada então pelo próprio doutrinador, né? Sim, olha só, pode ser o próprio doutrinador que vai dizer assim, eleva a energia, ou o próprio médium que já tem experiência, né, e diz assim, bom, eu vou elevar a minha energia para que ele acorde. Então ele vai por si só elevando 100, 200, 500, 1000. Aí ele acordou, entendeu? Então ele pode, eu estou todo quebrado. Ótimo. Sobe a energia, ele vai se descarregar. Se você perceber que tem um fiozinho, vocês veem, né? O fiozinho, alguns veem, perceber que tem um fiozinho, né? Se só levanta até 50 mil, você vai ver um monte de coisa que vai acontecer. Tem muita coisa que a gente pega assim, ou tá com dreno de energia, ou tá com chip bloqueando, coisa Sim, assim. mas você eleva ele até 50 mil, e aí começa, tá com o chip bloqueando, luz, tem que tirar, né? platina, dissolve ela. Você não precisa tirar, dissolve. Então, mantém ele em 50 mil, o médium em 50 mil, e aí você vai ver todas as... Quem vê, todas as personalidades dele se unirem. As que tiverem condições. Se unem.
As que não tiverem, elas vêm para a incorporação. Você atende uma por uma. É um trabalho em equipe, né, dos dois. Porque nem sempre quem recebe está consciente. Sim, não, mas é um trabalho como vocês fazem aqui. O doutrinador. É uma dupla. É dupla, é claro. Ah, e tem outra coisa, né? A dupla tem que um confiar no outro. Sim. Porque imagina só, eu não confio em você, você é minha médium. E você não confia em mim. Tu acha que o espírito que está vindo, tá? Ele está lendo a tua mente. Total. Né? Então aí você não confia nele. Eu vou confiar se tu não confia. Então, esse ritual da permissão. Sim. E muitas vezes eu consigo fazer. Eu vou fazer aqui com vocês, posso? Tá? Seguinte. Vou medir a energia. Isso aqui mede a energia, sabe? Isso aqui, entre outras coisas, né? Mas eu vou medir a energia de vocês, tá? Então, é assim, eu faço isso toda terça-feira. E é o seguinte. Vocês vão dizer, dar uma ordem para vocês. Isso aqui, comando é ordem. Para você mesmo. Não é para mim, não é para ninguém. É para você mesmo. E diga, com toda a convicção, eu me permito. Eu vou medir, eu vou ajudar, tá? Vamos fazer todo mundo junto. Se alguém tiver aqui... Não, todo mundo vai falar. Então olha só, eu vou demonstrar aqui, tá? Respire fundo. Convicção e diga assim: eu me permito. Eu me permito. Sentiu a energia? Sentiu a energia? Alguém sentiu a energia de que vocês falam lá? A convicção? Onde está? Tá. Nós vamos fazer de novo. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer eu me permito me permitir. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Inspirando fundo. Aumentando a nossa intenção. Falando de coração e com intenção. Eu me permito me permitir. Eu me permito me permitir. Tu viu? Sentiu a energia? Ó, pessoal, vamos fazer aqui eu, tá? Vocês estão falando assim, eu me permito me permitir. Eu. Mas não, é assim, ó. Eu me permito me permitir. Olha a energia que eu coloquei. Certo? É essa energia que vocês querem que vocês coloquem em vocês. E quando um paciente estiver com um problema e vocês não estão conseguindo entrar no campo ou nada, façam com que ele se permita. Porque ele não está se permitindo. E aí, vocês podem fazer o que quiser. Nem Jesus conseguiria curar eles, tá? Certo? Nem o próprio Deus. Tá? Eu me permito me permitir. Eu me permito me permitir. Notou a diferença, gente? De novo? Eu me permito me permitir. De novo. Eu me permito me permitir. Agora nós vamos fazer a segunda permissão, a autopermissão, já que vocês fizeram. É se permitir ser saudável. Certo? Eu me permito ser saudável. Vai lá. Eu me permito ser saudável. Viu? Ficou mais fácil? De novo. Eu me permito ser saudável. E a terceira vez. Eu me permito ser saudável. Sentiram uma diferença?
porque agora é uma permissão bem direcionada, né? Porque você permitir uma coisa muito aberta, assim, sem dizer o que está se permitindo, você fica com uma certa restrição. Mas eu me permito permitir, no primeiro não conseguia. Pois é, mas aqui é natural que a pessoa não tenha uma abertura ampla para qualquer coisa. Mas se focar, não, permito ser saudável. Permitir qualquer coisa é muito complicado. A gente mesmo tem que ter certos bloqueios e proteções. Sim, mas você não se permite. Qualquer coisa não, não, impossível. Nem o que você quer. O problema é que você não se permite nem o que você quer, o que você precisa. Aí tem que dizer o que vai permitir. Não, eu estou te falando. Acontece muitas vezes. Por isso que eu criei isso aqui. Tá? Eu me permito me permitir. Que foi a primeira coisa, porque você às vezes não se permite nem se permitir. Abrir a sua potencialidade, né? Exatamente. Exato. Permissão. Tem o seu potencial e vai dar vazão ao seu potencial. A gente trabalha não O seu. Mas às vezes quem você está querendo ajudar e quem está te pedindo ajuda e está desesperado pela ajuda, ele não se permite ser ajudado. Ele quer, mas não se permite. Sim, e tem que liberar, exatamente. Tá, o negócio é o seguinte. Ela, a terça-feira, a última vez que eu estive aqui, né, foi extremamente gratificante para mim, que eu trabalhei do lado dela, ela viu o trabalho todo, né, então, e também foi muito interessante, porque ela estava me falando as coisas, e como eu não sou vidente, ela estava me dizendo, e aí, aconteceu isso? Aconteceu. Né, e quando eu dava um comando de limpeza e botar a roupa no pessoal, o que o pessoal ficava? Estava bonitinho. E feliz, né? Feliz. Não, e tem um fator super interessante, que na vinda dele aqui, no ano passado, nós estávamos com o nosso companheiro Roque, médium da casa, com um problema cardíaco sério, ele estava internado há um bom tempo, e do nada apareceu um indivíduo junto dele com uma bolsa. Aí eu disse, ué, ele está com uma bolsa. Aí a Andréia, é o Roque, que é outra vidente iniciante. É o Roque. Aí, né, ele sem saber que ele tinha um problema cardíaco, falou, esse espírito ele tem um problema cardíaco de vidas recorrentes. Ele já levou diversos tiros na área do coração, facada. Então nós vamos tratar essa personalidade dele nesse sentido, e daí o tratamento foi feito, ele foi submetido à cirurgia com sucesso e hoje ele está aqui. Quem é? O Roque. O homem da mala. É isso aí. O homem da mala. Mas eu queria deixar muito claro para todos nós que, apesar dos meus 50 anos de Alerj, 50 anos de estudo, mas com uma visão espiritualista, religiosa, eu tinha muitos questionamentos. E as coisas estão mudando. E não é só porque Deus quer, mas Deus quer que nós também possamos evoluir. A ciência está nos mostrando muitas coisas. Apesar de não ser cientista, eu convivi no meio acadêmico praticamente 40 anos da minha vida. E eu não me conformava de ser porteira, de ter alguma coisa a mais. Então, eu conheci o professor, fui fazer um curso e fui obtendo essas respostas. E isso me deixou mais tranquila. Do tipo, quando um médico está fazendo o tratamento de um paciente, que o espírito em tratamento ele sai, não, ele foi retirado. Ele foi retirado para quê? Ele foi para o Hospital do Espaço? Não, agora eu entendo que ele foi elevar a energia do médium para voltar para receber o tratamento devido. Então tem uma série de fatores que acontecem na nossa instituição, que os fundadores falam bastante. A instituição não é uma casa espírita, é uma instituição de pesquisa, de espiritualidade. Então, tudo isso nós estamos retomando a esse patamar. Todos esses grupos pelo Brasil e pelo mundo afora
se basearam em estudos da nossa instituição, feita por aqueles que iniciaram os trabalhos, não só há 83 anos, mas há mais de 90 anos. E nós estamos aqui. Nós permanecemos porque fomos selecionados por missão, mas, acima de tudo, porque nos permitimos estar aqui. E eles estão aqui conosco, eles estão nos dando energia, nos dando vigor, e eu me sinto muito feliz por fazer parte desta instituição. Obrigada por complementar-me. Não, o mais feliz que eu tenho é de estar aqui para entregar. Já pensou o espaço? Pois é. Em 2025 não, mas 2026 vou lhe visitar. Que aí o dinheiro já melhorou. Estão falando que vão dar aumento aos funcionários públicos. Eu e ela tivemos muitas conversas muito bacanas, sabe? Tem que mandar aqui para me botar lá no site. Tem um brinquedinho aí para você. Que a minha gagueira. Tem um presentinho que a Marilei deu para todo mundo. É? Uma colega lá. Obrigada. Sabe o que é? É um pêndulo. Muito obrigada. É um pêndulo para você poder pendular. E pensar que eu vim parar aqui por conta da gagueira, né, que eu chorava muito. Obrigada. Então tá. Obrigada. Eu que agradeço. Eu abraço esses dois como estão abraçando todos vocês, tá? Porque para mim é uma honra estar aqui e ouvir tão sábias palavras. Que não foi ela que disse, né? Dentro desse processo de renovação, de atualização que você falou, né? A presença de eu alguém... Eu verbalizei. Pois é. A presença de alguém fora da MERJ é muito importante. Essa aproximação com outras instituições, com outras técnicas, com outras mentalidades, né? Isso é importante para a gente. E, inclusive, precisamos nos aproximar, e vamos tentar fazer isso em 2025, com instituições acadêmicas. Nós temos algumas universidades que já trabalham, né, já têm a cadeira de medicina e espiritualidade, claro, com outra enfoque, né? Mas a gente pode se aproximar. Nós estivemos muito perto disso no ano passado, mas, infelizmente, o médium que fazia a ligação aí se afastou da casa e o assunto morreu. Mas a gente vai dar continuidade. Mas o importante é o seguinte: a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre se renovando. E a casa precisa dessa renovação. Né? Nós passamos por um período aí passado em que nós deixamos de ter aqui no nosso convívio diário médios importantes, o Abixis, o Barroso, Elaine, César, Roseli, vários. E a gente pensa, a casa vai acabar, porque os médios principais estão indo embora, estão, né, envelheceram, tem que se... Dona Nancy, não posso deixar de esquecer da Dona Nancy. Dona Amélia. Dona Amélia, Dona Nancy, porque tem idade. Dona Idalina. Se fosse ela estaria aqui, mas a idade não permite isso. Então nós buscamos novos médios. E a escola está aí, a escola está cheia de médios. Agora, o que a gente quer de vocês, os novos, é que entendam esse processo, que conheçam a casa, saibam do histórico da casa, e que queiram, com responsabilidade, participar desse processo. Nós precisamos de médiuns, né? E ninguém está pronto. Só com o tempo é que a gente vai desenvolver as atividades. Então a gente precisa disso, da dedicação, da responsabilidade. É colocar a MERJ num patamar assim, de prioridade. E claro que a gente não vai exigir que todos estejam aqui todo sábado. Nem eu me permito isso, eu estou aqui todo sábado, mas quando tem alguma coisa eu não venho. Né? Mas é preciso que, entre determinadas situações e a MERJ tem essa prioridade. Se eu posso fazer isso em outro momento, eu não vou fazer isso hoje, porque hoje eu tenho a MERJ.
Entendeu? Nós precisamos dessa responsabilidade, desse envolvimento. E não é só a presença, não. É o estudo. Vocês precisam estudar, vocês precisam ler. Porque nós temos uma literatura vasta, uma literatura muito boa, para que a gente possa entender esse processo. Múltiplas personalidades. Tem N livros aí, para entendermos o que é isso. Apometria. A Ana distribuiu para vocês ali, né? Escrito em matéria escrita. Tem vários livros. Alguém leu? Mão na consciência. Alguém leu esses livros? Então, nós temos uma biblioteca aqui, ó, do lado. Pois é. Nós temos aqui uma biblioteca e até hoje nem livro foi emprestado. Então, um livro, dois livros, então 3 livros, tá bom. Tá bom, já tá. Beleza. Já quebrou o gelo, né? Aqui, ó. Mas então a questão é isso. Nós temos que nos preparar para essa nova realidade da mente. Nova realidade. Que está cada vez mais próxima. Como é que é o nome? Então, no WhatsApp. É só quiser ler ali direto. Nós passamos pela crise, né, da Covid, que não tínhamos as reuniões presenciais, mas conseguimos fazer pela internet. E aí voltamos. Então, é isso. O que eu peço, e a casa está sempre aberta para novos médicos, que chegam como pacientes, são identificados, temos vários exemplos aqui na plateia, e espero aproveitá-los no futuro, mas com dedicação e responsabilidade. E, para concluir, agradecer ao Adroaldo mais uma vez, prazer. É claro que ele tem muito mais a nos oferecer, mas não dá tempo, é uma palestra, é só para despertar curiosidade, né? Ele tem os cursos dele, que a gente pode fazer, eu acho que isso todo ano tem, né? É online. Tudo online. Disponível. Quando começou o desse ano, eu disponibilizei o link no grupo, a Lília pegou, foi. Eu mesmo não tive condições de fazer, mas eu espero que no ano que vem eu faça. Vou botar lá no grupo direitinho. Então, eu agradeço essa disponibilidade. Eu não sei, acho que veio de férias ao Rio de Janeiro e está aí. Eu vim para o aniversário da minha irmã. Só colaborando com o que ele disse, tá? 2 coisas só. Primeiro, na alta energia acabou o cansaço depois de sair daqui. Vocês vão sair daqui como entraram. Bem. 2, o que ele falou, e eu acho que é muito importante. Jesus disse, está na Bíblia, procurai o reino de Deus em primeiro lugar e todo o resto será acrescentado. Então, aqui faz parte do reino de Deus. Então, aqui é a prioridade. Certo? É isso que eu tenho a dizer. E mais uma vez agradecer a oportunidade. Agradeço a presença. Vamos tirar mais uma foto.